nós estamos saindo do Covid, vamos entrar em alguma coisa que depois vamos pular de volta para o Covid. Só que isso é um passeio de muitos anos. Graças a Deus, eu estou com 74 e deu para passear muito, passear no mundo inteiro, e hoje vocês vão passear para cá e para lá comigo. Então vejam bem, aqui nessa folha nós temos uma coisa muito interessante. Umas mãos, a terra e fogo ao redor da terra. Desde o começo do século XX, o ser humano, de uma forma geral, eu diria final do século XIX, o ser humano ele vem tratado a terra de uma maneira muito selvagem. Quando começam as grandes cidades, os trens, enfim, tudo isso aí, no caso, a natureza ela começa a ser arranhada, cortada, enfim. Vamos fazer uma estrada de trem daqui até lá, então faz um risco e o que tiver no meio a gente derruba. Aqui na região da Quarta Colônia, existe uma estrada que me chama muita atenção. Ela tem uma barreira de pedra dos dois lados. Se contornassem a tal da pedra, não seria um gasto muito grande de material. Só que o que eles devem ter gasto de dinamite, aquela coisa no meio, e eles racharam uma montanha no meio. Esteticamente bonita, para o motorista mais calma, mas se eu fosse olhar para a natureza, não teria tido necessidade daquilo. E aí começa a surgir uma coisa que se chama hipótese de Gaia. Só que essa hipótese de Gaia, para mim, começa, de uma certa maneira, um pouquinho antes. Esse edifício que vocês estão vendo aqui em cima está escrito Hospital Clínico São Carlos. Quando eu terminei a faculdade de medicina aqui, eu terminei a faculdade de medicina em 73. E, por graça de Deus e um bocadão de esforço meu, eu consegui no Instituto de Cultura Hispânica em Porto Alegre, agora vou me exibir um pouco, entre 89 lugares eu consegui a única bolsa que tinha para ir estudar psiquiatria no Instituto, em Madrid, no Hospital Clínico de São Carlos. Bom, eu tinha sido recusada em Porto Alegre por alguns motivos, só que Deus foi bom, me deu um pontapé e eu acabei atravessando o Atlântico. E, casualmente, aqui nesta época, o diretor de toda a parte clínica psiquiátrica era o professor doutor Juan José López Ibor, que era um indivíduo, naquela época, presidente da Sociedade Mundial de Psiquiatria. E depois, posteriormente, o filho dele também foi presidente da sociedade. Então, eu estava estudando aqui, e vejam bem, eu tinha uma bolsa de estudos que eu tinha metrô de graça, teatro de graça, enfim, tudo de graça, só não me pagava cinema. E eu morava na Casa do Brasil, e a minha vida nesse lugar aqui é como se fosse, vocês imaginem uma bobalhona daqui de Santa Maria da Boca do Monte, solta com uma bolsa em Madrid. Tudo que era concerto, tudo que era palestra, tudo, eu era tipo assim, o legítimo furão. E esse hospital, ele ficava 1 quadra, 2 quadras, bem perto desta praça aqui, que é hoje em dia deve estar um pouco reformulada, eu peguei esta agora, mas no meu tempo deveriam ter outras coisas. E nesse lugar tinha um hotel, se vocês olharem aqui escrito, está Hotel Meliá. Eu fiquei sabendo num dia que no dia seguinte, no Hotel Meliá, haveria uma conferência, e quem tinha, no caso, podia entrar, eu tinha a tal da bolsa, aquela coisa toda, e eu, quando terminou o meu trabalho, eu saí de tardinha e já fui direta, e deu a sorte que eu sentei na frente, eu peguei essa cadeira aqui, se a pessoa tivesse aí, eu fosse conversar, eu estaria aqui. Sentei, chegou gente, aquela coisa toda, e eu fiquei esperando que aparecesse o conferencista, né? E isso aí foi uma coisa muito interessante, e ele começou falando, vejam bem, ele começou falando de que a Terra era um organismo vivo. Bom, a Terra, aquela lá, que quando a gente fazia qualquer coisa na Terra, a gente estava mexendo numa coisa que tem vitalidade, que tem, se eu pegar aquilo ali assim, é bem diferente de eu achar que estou pegando um punhado de terra. E esse cavalheiro, ele era muito enfático, ele tinha uma
uma postura muito bonita, e ele falava inglês, mas de vez em quando ele dava umas piruadas espanhola, aquela coisa toda, e a conferência dele foi encantadora. E uma coisa que ele colocou foi isto aqui. Essas imagens aqui são imagens que representam a terra no espírito dos romanos, dos latinos. Ela era chamada de Gaia. Ela seria a primordial, os gregos também a consideravam, no caso, toda a parte grega, eles consideravam que a terra teria sido a primordial. Ela teria vindo depois do caos. Aí ela começou a gerar, ela tinha a força de gerar. Então, se vocês olharem essa figura, o que nós temos? Nós temos uma mulher, uma figura feminina, com a barriga é a terra, e aqui, isso aqui, os seios são a lua e noite, aquela coisa toda. Então, nesta época, lá no tempo dos gregos e aquela coisa toda, existia um respeito a isso que nós chamamos de Gaia, aqui é colocado, e a gente chama de terra, terreno, aquela coisa toda. E aqui eu tenho uma outra figura, essa figura é muito linda, ela é talvez um pouco mais delicada que a outra, e a partir de uma determinada época começaram a aparecer essas coisas, vamos chamar assim, de interpretações de Gaia, que é a Mãe Terra. Essa Mãe Terra, ela teria a condição de ser viva, de ser uma pessoa, digamos assim, como eu coloco pessoa no sentido de que ela se magoaria se judiassem dela. Bom, e aí, no caso, esse cavalheiro que eu falei, no final da palestra, ele falou muito bonito, aquela coisa toda, e no final da palestra, eu estava quase na frente dele que eu falei, ele fez esse gesto assim. Imaginem vocês, isso aqui é a Terra, né? Gaia. Se por acaso ela é um organismo vivo, vamos fazer com a minha mão é um organismo vivo. Se eu arranhar, furar, queimar, rasgar, envenenar, e aí ele usou uma série de verbos de maldade que se poderiam fazer com a terra. Bom, eu saí de lá, isso eu estou falando, 1974, Madrid, uma palestra de um cavalheiro, tinha bastante gente na sala, e saíram ali, na época não estava muito enturmado ainda, mas eu vi que existiam controvérsias sobre o assunto. Bom, passaram-se os anos, agora vamos vindo 74, 75 e tal. Esta criatura linda aqui, o nome dele é James Lovelock. Isso aqui foi quando ele fez 103 anos. É o cavalheiro que eu vi lá em Madrid naquela época. Esse James Lovelock, eu vou falar um pouquinho sobre ele, eu tenho alguns detalhes, mas ele agora está com 105 anos e eu trouxe algumas reportagens, algumas dicas. Ele continua dando entrevistas, escrevendo aquela coisa toda, como se fosse uma pessoa de 20 anos. Então, esse James Lovelock, veja bem, eu vou dizer quem ele é para vocês verem por que ele concebeu isso que nós estamos falando de hipótese de Gaia. Daqui a pouco, talvez mude de nome. Mas esse senhor, vejam só, por que será que ele gostou tanto da Terra, aquela coisa toda? Ele nasceu numa cidade no norte da Inglaterra, que é chamada de Letchworth. É uma cidade-jardim. Lá todas as pessoas têm obrigação de ter o seu espaço de terra, aquela coisa, mas ninguém pode deixar de fazer jardins. Então ele já deve ter nascido ali, já deve ter visto o tal do amor à terra, aquela coisa toda. Bom, aí ele saiu, foi estudar Química e Matemática na Universidade de Manchester e obteve um cargo no Instituto de Pesquisa Médica de Londres. Ou seja, ele começou a crescer, sair da cidade-jardim. Em 1948, um ano depois que eu nasci, ele obteve um PhD em medicina, ou seja, um doutor em medicina já, com tudo que ele sabia, realizando pesquisas em Harvard, Yale, Baylor e etc. Então, isso aqui, digamos, é uma partezinha do currículo desse cavalheiro. Vejam bem, nessas alturas do campeonato, ele já tinha um currículo, e ciências, matemática, medicina, aquela coisa toda, e aí ele parte para uma outra situação. A NASA, lá nos Estados Unidos, convocou-o
e ele trabalhava já com engenharia, com química, etc, etc. E ele fez inúmeros instrumentos para a NASA, encomendaram dele, ele é que coordenou todo o experimento, esses instrumentos científicos para medir temperaturas e etc. Essas coisas que começavam já a ser mais modernas, ali por os anos 40, 50. Bom, aí aconteceu uma coisa, a partir dos anos 60, esse cavalheiro que eu mostrei para vocês, ele começou a desenvolver uma teoria científica que ele veio chamar de hipótese de Gaia. Bom, o que é essa hipótese de Gaia? De maneira muito simples, eu vou pegar uma sementinha, aqui uma sementinha, sei lá, uma sementinha de ameixa, qualquer coisa, e eu vou pegar a mãe terra, a Gaia, e fazer um buraquinho ali assim, aí eu boto lá a sementinha, tapo a sementinha, e segundo Lovelock, a partir daquele momento em que vocês fazem isto, ou já fizeram, ou eu fiz, entre a semente e a terra estabelece-se uma conexão, porque a terra ela tem vitalidade, ela tem coisas que vêm de dentro dela, ele considera que ela seria alguma coisa que teria a vitalidade, ele não fala a vida no sentido de ser uma coisa que sai por aí pulando, mas que ela teria uma vitalidade, tem mesmo, né? Aqui no lado eu tenho um plátano, quando eu plantei ele era desse tamanho assim, se alguém entrar aqui agora, ele está para meio campo ali que tem ali fora, no jardim, e isso aí, de onde é que veio? Eu não dei água nunca para ele, quando chove, e alguma coisa que vem lá, claro, da semente, da genética, mas aí tem a tal da história. Tudo isso aí está em algum lugar. E aí, no caso que ele fez, ele postulou, isso aí postular é falar sério, que a semente e a terra, elas formavam um único organismo, e ele dizia assim, que seria um sistema complexo, autorregulado, e funcionaria como um organismo vivo. Ou seja, a terra e a semente iriam se organizar e dentro daquela organização, talvez o meu plátano, talvez alguma coisa que a gente vá plantar, ou talvez qualquer coisa na terra estaria nessa conexão. Bom, aí o que aconteceu? Naquela época, a hipótese de Gaia, ela, quando apareceu, ela foi muito criticada. E aí começou de um tempo, o pessoal começou a dar razão, e agora os argumentos dela são largamente aceitos pela comunidade científica. E um detalhe, eu tenho 48 anos de consultório, e nesses 48 anos já devo ter contado 450 ou 650, não sei, vezes para os pacientes que vêm aqui, com quem eu já faço amizade, essa questão da hipótese de Gaia. Eu acredito na hipótese de Gaia. Eu vi o homem falando sobre isso, e isso aí abriu um novo campo de estudos interdisciplinares nas ciências da Terra, formação de uma visão holística do planeta, da vida e etc.